De volta já aqui com Bem Assim e agora nós vamos falar sobre confeitaria saudável. Você sabia que é possível aí fazer reeducação alimentar, as famosas dietas, porém se alimentando, né? Você que gosta de doces, de uma maneira muito mais saudável? É o que nós vamos descobrir agora aqui no estúdio com a nutricionista Roberta Azevedo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui com a gente, por ter aceitado meu convite ali de última hora da correria. Brigadão, Roberta. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu de recebê-la. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade por vir aqui. Bom dia. Bom dia. Vamos lá começar? Como foi que você iniciou, então, esse momento com a confeitaria saudável? Bom, eu sempre fui da área de saúde. Sim. Né? Tenho uma formação inicial, que é de odontologia. Fiz uma migração para a gestão, numa época, e conheci a nutrição. Sim. Na verdade, eu não era muito satisfeita com o meu corpo, assim, com o meu estado de saúde de uma forma geral. Eu achava que comia bem, mas eu vivia inchada, celulite, distensão abdominal, tinha constipação, acne adulta. Então eu tinha muitos problemas e eu não sabia na época que adivinha de uma inflamação crônica devido à alimentação. Sim. Né? Açúcar em excesso, sobretudo, e os ultraprocessados, industrializados de uma forma geral. Aí, nesse contato que eu tive com a nutrição, uma nutricionista me fez uma proposta de fazer reeducação alimentar. Para mim, era algo novo na época e eu topei. E a partir daí, eu me apaixonei pela reeducação alimentar, comecei a estudar e resolvi fazer a faculdade de nutrição. Sim. Na faculdade, uma professora minha, assim, extremamente querida, que a gente faz parceria até hoje, a doutora Rafaela Costa, ela falou: Roberta, por que você, já que gosta tanto da reeducação alimentar, não parte para a confeitaria saudável? Porque é uma área que a gente percebe, dentro desse processo de mudança de hábito, uma dificuldade imensa das pessoas, né? Porque chega na hora do doce... Ai, gente, é o meu pecado. Eu mesma assumo, eu sou bem tranquila. Eu acho que muita gente vai se identificar aqui, né? Eu era, assim, viciada em doce. E aí, a história da inflamação que eu falei era por aí. Eu não passava um dia sem comer doce, porque realmente eu tinha necessidade, era o vício. E isso, fisiologicamente, tem uma explicação. A gente realmente vicia. Enfim, e aí, eu achei interessante e fui pesquisar. Eu já fiz de lá para cá mais de 8 cursos, assim, não só de técnica de confeitaria, mas de nutri-chefs que trazem a questão do equilíbrio da preparação. Sim. Porque existe um tripé, sabe, Mara, assim, para você considerar um doce saudável. Sim. Primeiro, ele tem que ter ingredientes 100% naturais. Você não pode usar nada industrializado como um creme de leite zero alguma coisa. Sim. Né? Um leite condensado zero, sei lá o quê. Enfim, eu dei esses exemplos, mas qualquer coisa industrializada que tenha conservante, que tenha aditivo químico. Esse já não seria considerado saudável. Exatamente. Porque alguns desses aditivos agridem o nosso intestino, né, e podem gerar desbiose, permeabilidade intestinal e outros problemas de saúde. Uma segunda questão é a questão de os ingredientes trazerem nutrientes. Sim. Né? Às vezes a gente vê muito, é saudável porque não tem glúten, não é bem assim, ou porque não tem lactose. Se dentro daqueles ingredientes que você escolheu for um ingrediente que ele seja extremamente calórico, vamos dizer assim, eu substituo trigo por uma farinha de arroz, né? Então, assim, ele não está agregando aí nutrientes. Sim. Isso é importante. E o terceiro e último, que é aquela preparação ter equilíbrio glicêmico, ou seja, não pode fazer pico de açúcar. Sim. Já ouviu falar em baixo índice glicêmico? Já ouvi muita gente, às vezes não sabe nem exatamente o que é. Mas a gente já escutou. Exato. Mas, em resumo, bem rapidamente, assim, você comendo um açúcar tradicional, normal, com trigo, açúcar, enfim, assim que você come, o seu açúcar sobe rapidamente. Sim. E isso é que faz mal à saúde em linhas gerais. Porque aí o organismo vai ter que dar conta de tirar rápido também, né, aquele açúcar que está no sangue, e aquele excesso, a constância pode gerar não só o acúmulo de gordura,
como também a gordura no fígado, que muitas vezes acontece, assim, depende muito da frequência do consumo, enfim. Ou então, com o tempo, a questão do diabetes, que inclusive a gente está na Semana Mundial do Diabetes, da prevenção do diabetes, bem interessante. Enfim, é isso. E um doce saudável, qualquer pessoa pode comer, mesmo uma pessoa que tenha um diabetes, por exemplo, porque ele não vai fazer esse pico. O açúcar, o carboidrato de boa qualidade daquela preparação vai ser absorvido lentamente. Sim. E aí não vai fazer mal para a saúde. A gente diz que só faz bem, porque tem nutriente e não faz o pico. Eu gostei muito de saber essa informação. E aí agora eu vou fazer uma pergunta, né? Eu já tinha ouvido isso, mas acho que uma coisa é a gente escutar, outra coisa é a gente entender melhor. É verdade que o açúcar ele pode viciar? Você falou, né? Assim, não, porque tem gente que é viciada em açúcar, que todos os dias tem que comer ali algum docinho. Isso, existe sim. Na verdade, fisiologicamente, eu até já dei uma introduzida, né, quando eu falei do pico de açúcar. Esse pico rápido e a queda rápida retirada pela insulina, que é o hormônio que faz essa compensação, faz com que uma mensagem seja enviada para o cérebro, dizendo o seguinte: epa, o açúcar desapareceu, então eu estou precisando de mais energia. Sim. Na verdade, eu digo que é uma confusão que o açúcar faz com a gente. E aí vem uma mensagem do cérebro para dizer, olha, joga aí um hormônio para dizer que de fome, né, para dizer que está faltando energia e que essa pessoa precisa comer mais. Então, o vício se dá por esse desequilíbrio. E aí a gente imediatamente acaba de comer um doce, já parece que está com vontade. Não é fome, não é nada, mas dá uma vontade de comer novamente. Você não se sente saciado. Saciado, né? Exatamente. E aí tem um segredo, viu, Mara? Ai, conta, pelo amor de Deus. Eu digo que é a fórmula, né, da saciedade para a gente controlar essa vontade. Na verdade, esse vício, ele começa a ser controlado à medida que a gente vai diminuindo o consumo do próprio açúcar. Sim. Mas como fazer isso se a gente, né, está com vontade de, né? É consumir preparações que tenham esse equilíbrio. Elas são doces, mas elas têm esse equilíbrio. Então, naturalmente, como não vai fazendo o pico, essa mensagem de quero mais, ela não vai chegar. Sim. E aí você, aos poucos, você vai começando, você, sem perceber, na verdade, você começa a não sentir mais tanta vontade de consumir o doce. O doce. E a fórmula da saciedade que eu falei, que é da preparação, é não só não fazer o pico em si, mas essa preparação trazer saciedade. Sim. Porque aí, nesse momento, você está saciado e, ao mesmo tempo, você não fez esse pico. Então, você consegue, né, ficar um bom período sem essa necessidade de consumir novamente algum doce. Ok, então após a sua experiência pessoal ali, de você entender que, né, o seu corpo estava inflamado e até você entender que tudo aquilo era por conta do excesso do açúcar no seu corpo, foi aí que você decidiu iniciar a confeitaria, na confeitaria saudável, a fazer o preparo dos seus próprios doces? Sim, primeiro porque para mim foi uma transformação, né? Depois da reeducação alimentar eu perdi um número de roupa. Eu nunca fui, vamos dizer assim, nunca tive obesidade, enfim, mas eu era aquela falsa magra, vamos dizer assim. Mas a gente conseguiu diminuir e eu mantenho. E fora isso, melhorou tudo. O intestino funciona normal, a celulite diminuiu extremamente, entendeu? Eu me sinto bem comigo mesma, com humor, tudo que você imaginar, que é uma outra questão, viu? O açúcar, a gente traz ele como aquele aconchego, como aquele acalma, estressada, né? Isso, vou me acalmar ali comendo docinho. Mas o açúcar mesmo, esse pico, ele termina no nosso sistema nervoso fazendo um rebote, que não é positivo. Sim. Certo? Tem ligação, já tem estudos que trazem ligação até com uma depressão, com desânimo, enfim. Olha quanta coisa, né? Pois é, a gente às vezes não tem nem noção, viu? Exatamente. Isso. E aí, por conta do que eu vivi, eu disse, não, eu quero fazer para ajudar realmente a quantas mulheres quiserem passar por isso, que é muito bom, né? Depois que você faz um processo desse, que você consegue se libertar. Sim. E
E eu como doce normal também, eu não só como os meus doces, mas é pontual e quando realmente eu quero. Eu tenho esse domínio hoje. E o legal é que dá para adaptar o paladar, né? Sim, sim. Uma dos maiores, eu falo que uma das maiores objeções que a gente tem é a questão do sabor. Sim. Né? Quando a gente fala em doce saudável, aí já vem aquela frase, sem sabor, sem glúten, né? Já sem pega logo, né, do pessoal. Exatamente. Então, esse foi um dos meus maiores desafios, Mara, realmente. Por isso que eu fiz muitos cursos. Sim. Porque eu queria, na verdade, entender por que ficava mais seco, por que o sabor não era tão legal e como unir tudo isso. Até que a gente conseguiu, né, chegar vamos dizer assim, nesse ponto onde, lógico, que o doce saudável ele não tem o grito do açúcar normal, né? Ele é mais suave, mas ele é muito saboroso e dá para adaptar paladar sim. E, inclusive, a gente teve, se eu puder falar aqui do Projeto A Mulher, por favor. da Valnar, né, que é maravilhosa, maravilhosíssima, né, e o projeto dela é muito bom. Eu levei o meu cookie. E assim, foi só elogios. Teve uma que disse assim, quando eu vi que era saudável, eu já pensei, não vai ser muito bom, né? Mas graças a Deus todo mundo elogiou bastante. Que bom. E aí, você falou dos cookies, né, que você levou lá para o projeto, que foi um evento incrível, maravilhoso, reuniu aí, gente, 400 mulheres, né, promovido pela Valnar, uma queridíssima. Você falou dos cookies, mas também tem outros produtos, né, que você faz. Sim. Na verdade, eu trabalho praticamente com a confeitaria toda. Eu faço bolos de festa, bolos caseiros, alfajor, trufas, cookie, muffins também, que é bem legal para lanches. E faço algumas coisas de salgado também, porque nesse mergulho eu terminei me interessando cada vez mais, até porque, como eu faço atendimento, eu sou personal diet, então eu faço atendimento domiciliar e vamos dizer assim, na verdade eu faço uma terapia nutricional, eu ajudo as pessoas a mudarem o hábito de forma respeitosa, lenta e introduzindo as receitas, que as receitas terminam sendo, vamos dizer assim, fundamentais. Né? E o salgado terminou entrando aí. Então tem um pastelzinho de forno, tem um quiche, uma pizza saudável e tudo com equilíbrio glicêmico. Muito bem, a gente tem até algumas fotos. A Roberta, ela trouxe alguns dos produtos que ela ainda tinha em casa, né? O estoque dela aí sempre está ali sendo renovado, porque obviamente as pessoas se interessam, querem comer saudável, né? Compram. Então a gente trouxe aqui algumas fotos, a Roberta nos enviou algumas fotos, vamos dar uma olhadinha? Esse aí seria o quê? O alfajor? O alfajor. A gente hoje está fazendo de dois tipos, o tradicional, que tem meu doce de leite é maravilhoso, sem leite de vaca completamente. E o com pistache. Esse é o cookie que eu falei, ele vem assim com 6, é para kitzinho de Natal, para quem quiser presentear. Maravilhoso. Esse é um bolo brownie e cookie. Eles são os dois juntos? Juntos, é camada de brownie e cookie, é o caramelo. Esse bolo, minha gente. Diga, não é porque eu faço, não. É um sucesso, é muito bom, muito bom. Belíssimo, olha, como diz a história, né? A gente precisa primeiro comer com os olhos, então já tá tudo certo, a gente já tá aqui, ó. Ai, meu Deus, queria. Imagina comer, se deliciar e não ter culpa, porque só vai fazer bem, ainda nutrir o corpo. Coisa boa. Vamos lá, depois o que a gente tem? Aí mais uma bicha do alfajor. Esse é o seu doce de leite, né, que você falou. Você vê que a consistência dele é super parecida com o doce de leite normal e ele é muito saboroso. Nossa, gente, olha que muito coisa bom. Linda. Exato. Maravilhoso. Olha Isso aí é um bolo estruturado de aniversário. Sim. Né? E que a gente faz de 2, 3 andares, o recheio que a pessoa quiser. Depende do pedido. Depende do pedido. Esse é o Red Velvet, que agora para Natal. Que lindeza, gente. E muito gostoso, viu? Nossa. Muito bom. Dá até pena da pessoa comer. Ele em mais uma vista aí. E ele é funcional. Todas as preparações, Mara, são funcionais. Sim. Né? Então, você vai achar aí no meio frutas, legumes, enfim, mas você
come e você não identifica, realmente tem gosto de doce. E é como você falou, né? Você está ali nutrindo o seu corpo. Isso que é o melhor, que é o grande objetivo. Exatamente. Olha os biscoitinhos. Biscoitinhos de Natal amanteigados, eles são maravilhosos. Que coisa linda, gente, essa coleção. Isso aí é o alfajor, a confecçãozinha dele. Sim. Deixa eu ver o que foi que a gente trouxe mais. Dá muito trabalho fazer? Dá sim. Olha, bolo de Esse cenoura, é um bolinho de cenoura, eu trouxe para representar os bolos caseirinhos, né? Mas a gente tem diversos sabores de chocolate, né? Especiarias com o recheio que quiser. Meu filho ama o de pistache, especiarias com pistache, que é canela, noz moscada. Sim. Ele fica bem levinho. E esse é o bolo de Natal, o bolo de Natal que chamam bolo de reis. Sim, verdade. Né? Que ele vem com frutas, né? Com oleaginosas. São extremamente nutritivos, todos eles. Muito bem. Tem algum que é um carro-chefe, que é bem mais vendido? Olha, eu comecei com o brownie. Sim. O brownie, ele é super sucesso. Né? E aí veio esse bolo caramela, que são as camadas de brownie cookie também. Mas assim, o de chocolate é muito pedido, chocolate com brigadeiro, chocolate com Nutella. Esse de cenoura também com brigadeiro, ele é muito bom. E para quem gosta do pistache, o especiarias com pistache também. Também é muito bom. Você trouxe aqui pra gente, né, pra gente mostrar como é que vem essas embalagens. Esse aqui é um alfajor. É um alfajor. E esse alfajor eu trouxe na caixinha unitária. Tem aqui, ó, nessa câmera. Unitária, mas assim, você pode montar a caixinha com quantos você quiser. Sim. Certo? Eu trouxe só pra ter uma ideia. E olha que coisa linda, gente, que é a caixinha. Vou mostrar aqui pra vocês no detalhe. Aqui, isso, olha. Bem aqui, ó, toda personalizada. Roberta Azevedo, Confeitaria Saudável. Depois do alfajor, o que mais que a gente tem aqui desse lado? Esse aqui é o muffin que eu falei pra você de especiarias com pistache. Sim, que você disse que é um dos mais bem vendidos. Olha ele aí, ó. Esse daqui o pessoal gosta, viu? Ele. Esse não é um cupcake. Ou é quase? É como se fosse um cupcake, mas a gente chama muffin porque é um bolinho. O cupcake, ele termina vindo mais... Sim, é outra preparação, uma preparação né? um pouco diferente, exato. Mas ele vem com o recheio, né, e essa coberturinha. Assim, coisa é perfeito. Linda, gente. E esse aqui? Esse é o saquinho com os cookies. Sim, né? Olha, pra você ter lembrancinha de Natal. Exato. Que coisa linda. Ó, esse aqui vem 4. Eu coloquei 4, mas ele pode vir até 6. Até 6? Até 6. Certo. Então, daí também pro pessoal poder escolher, né? Até mesmo você tá aí. Não, eu queria personalizar, então você também pode fazer isso. Coisa mais linda, gente. Mas assim, foi o que eu consegui trazer, mas a gente tem bem mais opção. Sim. E fora que, lógico, se você vai receber alguém, né? Você tá dando uma recepçãozinha, os bolos, eles fazem muito sucesso, assim, são maravilhosos. E é ótimo que agora a gente tá chegando nessa época de Copa do Mundo, né? Todo mundo vai acabar se reunindo para ver os jogos. Então você também pode pensar em uma sobremesa saudável, funcional para os seus convidados e muito provavelmente se você não falar nada, eles não vão nem perceber, né? Não, com certeza não. Inclusive eu tenho também, eu não falei, uma linha de tortas. Sim. Né? Tortas tipo Twix, Amul, que é chocolate com morango. E uma linha de tortas veganas também. Também. Você realmente se interessou por essa área e buscou se especializar nela, né, Roberta? Nessa área. E você tem ajudado muitas pessoas? Sim. A gente tem pacientes assim, depende muito de cada um, da resposta de cada um. Mas assim, tem pessoas que estão mais prontas, a gente dá aquele empurrãozinho e vamos dizer assim, com 1 mês, 3 meses, ela já consegue caminhar só. Tem outras que com 1 ano, 1 ano e 4 meses, né? A gente vai dando alta à medida realmente que você percebe que a pessoa tem condição de ter autonomia para escolher, enfim. Mas a gente ajuda demais porque o doce, ele faz diferença. O que eu acho que é interessante, né? E que às vezes a gente escuta muito e fica naquela, mas isso é muita conversa. Não é. É viver realmente esse processo, né? É buscar ali dentro desse processo que nem sempre vai ser fácil. Porque às vezes a gente escuta de algumas pessoas, porque foi super fácil para mim. Não é, nem sempre é. Pode ser que você não esteja ainda nesses privilegiados fáceis. Então, assim,
entenda que tudo isso é um processo e vai ali, né? Tentando viver Exato. dia após dia, contando com o apoio de bons profissionais que vão poder te auxiliar, né? Uma regra da reeducação alimentar, que eu acho que é a básica, é que você vai falhar. Sim. Né? Então, não se preocupa com isso. Tem muitas mulheres que começam um processo de emagrecimento e dá uma escorregada e acha que estragou tudo, desiste, acha que não, bota na cabeça que não vai conseguir. Isso faz parte, a vida da gente ela não é linear, a gente tem problemas e todo mundo tem. Então vai ter fases que a gente está mais carente, a gente quer descontar um pouquinho na comida. É um processo. Mas isso, como eu falei para você, com aquela fórmula da sociedade, Sim. com todo um acompanhamento e uma orientação, o entendimento do equilíbrio das suas preparações durante o dia, você consegue sim. Cada um no seu tempo, mas consegue sim. Muito bem. Quais são as principais dicas que você gostaria de reforçar aqui para quem está nos assistindo quando a gente fala de confeitaria saudável, dos benefícios dela? Dos benefícios. Olha, primeiro que confeitaria saudável não é só para quem tem intolerâncias, quem é diabético, né? Ou tem algum tipo de limitação, como celíaco, entre outros. Sim. A confeitaria saudável para mim é para qualquer pessoa, porque na verdade você está trazendo nutrição, saúde e prazer, afeto, abraço, que o doce ele traz isso. Sim. Na verdade, a gente quando come um doce, muitas vezes a gente tem aquelas memórias afetivas, né? Do bolo da avó, da reunião da família, aquela coisa. Então, o doce ele traz isso e eu acho que ele precisa estar presente. Sim. Né? E por isso o doce saudável seria a opção melhor, né? Porque aí você vai estar consumindo algo que realmente está trazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo não está lhe fazendo mal nenhum, só fazendo bem à saúde. Olha, é tão bom quando a gente conhece alguém ou recebe alguém aqui no estúdio que fala, né, com tanto amor, com tanta paixão daquilo que faz. A gente realmente sente bastante essa diferença. A gente sentiu isso em você aqui hoje, Roberta. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho do seu trabalho, da sua história, né, também com a gente, que foi através da sua história que você também começou a trabalhar nessa área e ajudar a tantas pessoas. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse prazer foi todo nosso, tenho certeza, meu e de quem está aqui nos acompanhando, nos assistindo. Quem quiser saber muito mais, como é que pode fazer? É só ir lá no Instagram, tem todos os contatos? Tem tudo lá no Instagram, @robertaazevedo.nutri, né? E lá tem o WhatsApp, tem um linkzinho com todas as informações, inclusive catálogo, enfim. Muito bem, já tem até o catálogo agora de Natal? Já. O catálogo de Natal eu coloquei num destaque. Natal, né? Tá lá tudo direitinho. Então tá lá no destaque, é robertaazevedo.nutri. Você pode correr lá e acompanhar, enfim, tirar todas as suas dúvidas, entrar em contato. Obrigada mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço. Adorei bastante. Parabéns. Também. Vamos aqui junto comigo, então, inclusive aqui nessa câmera, já aproveitar para me despedir de você. Muito obrigada pela sua companhia aqui junto com a gente. Nós voltamos amanhã naquele clima de sextou que eu sei que vocês gostam muito. Beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.